Oi, gente! Voltei aqui para trazer mais informações para vocês sobre a segunda máscara, que é o abandono. Esqueci de pôr o microfone, hoje está muito calor, não dá para ficar com o cabelo solto, tá? Então, é assim mesmo, tá bom? Então, vamos olhar para a segunda ferida, que é o abandono, tá? Bom, a ferida do abandono é quando a gente larga, né? Abandona, desinteressa. Ela fala no livro que quem tem a ferida da rejeição, a mulher vai sentir pela mãe e o homem vai sentir pelo pai. E na ferida do abandono é o contrário. Então a mulher vai sentir pelo pai e o homem vai sentir pela mãe. Mas eu acredito que tem como sim a gente se sentir rejeitado pelo sexo oposto. Não acho que essa é uma regra 100% certa, tá? Eu acredito que tem como a gente se sentir rejeitado pelo sexo oposto, sim, né? Ali, talvez na concepção e no crescimento, a gente sinta essas duas feridas da maneira que ela coloca, mas eu acredito que exista a opção de sentir ao contrário também, tá? Aí ela dá alguns exemplos do sentimento de abandono. Então ela fala aqui que se uma mãe tem uma criança e acaba tendo um bebê, esse bebê fica doente, precisa de cuidados maiores, a visão da criança ali vai ser de abandono, né? Então ela vai achar que aquela situação da mãe dar mais atenção para o novo bebê vai ser para sempre. Então ela cria ali o sentimento de abandono, tá? Outra situação também que eu acho que deve acontecer com muitas pessoas é quando a mãe fica doente e o pai precisa trabalhar, e ela se vê sozinha ali e não tem ninguém para ajudar. Então ela também se sente abandonada. O que eu acho importante é você sempre explicar para a criança o que está acontecendo, né? Porque se só acontecem as coisas na volta dela e você não fala nada, a criança ela vai criar as coisas na cabeça dela e ela vai achar que é aquilo e pronto. Então, é importante isso que os pais comecem a explicar. Olha, você vai no hospital por causa disso, vai ficar no hospital por causa disso, a mãe está doente por causa disso, o pai vai ter que trabalhar por causa disso, você não está sozinha. Sempre explicar para a criança para ela entendendo aqui e assim não criar essas feridas, né? Outro exemplo também é se, de repente, a criança precisa ficar no hospital e um dos pais ou os dois pais não podem ficar com ela ali. E na semana anterior, ela foi mal criada por algum motivo e ela percebeu que os pais ficaram decepcionados com ela. E nela, ela acaba indo para o hospital e os pais não podem ficar lá. Ela vê aquilo como um castigo, então ela se sente abandonada também. Uma das coisas que a gente sofre com a ferida do abandono é a falta de alimentação física. Então a gente se sente tão abandonado no emocional que a gente acaba perdendo a fome no corpo físico, né? E ela explica aqui que isso acontece até uma faixa etária dos 2 anos. Então a rejeição a gente sente na concepção até 1 ano e de 1 ano para 2 anos é essa do abandono que a gente pode sentir, né? E a gente acaba colocando a máscara do dependente, que a maioria das pessoas tem, que é a dependência emocional, que é muito forte e presente em todo mundo. Aí ela dá o exemplo do corpo físico. O corpo de quem tem a ferida do abandono, assim como da rejeição, é o corpo magro, né? Que aparenta aqui os ossos, mas que, sabe quem tem aquela corcundinha assim, é meio assim, com a barriguinha para frente? Então, é a falta de tônus que ela fala. Então a pessoa vai se apresentar dessa maneira, né? Magrinha e meio arqueadinha. E o que faz essa dependência emocional? Faz ela acreditar que ela não consegue fazer nada sozinha. Ela sempre vai precisar de ajuda, ela sempre vai precisar de alguém para que ela consiga seguir na vida. Como fazer para diferenciar, né? A pessoa que tem a rejeição e o abandono, dá para ver no corpo. Então, as duas são a magreza, né, os ossos aparecendo, a parte mais fina, porém, quem tem rejeição tem a postura mais ereta, e quem tem o abandono tem a postura mais assim. Em alguns lugares do corpo vai ter a pele flácida, vai ter uma flacidez ali. Então, essa diferença entre
ao corpo da rejeição e do abandono. E se a pessoa tiver os dois, você consegue perceber, observando, as feridas mais latentes na pessoa. Então, quem tem mais uma ferida da outra, em algum lugar vai aparecer mais do que o outro. Então, tem casos que uma é mais leve, o outro que é mais pesado, né? Eu acredito que a gente tem um pouco de cada dessas feridas aqui, no corpo, que aparenta, mas não sei. Ela dá um exemplo aqui de uma cliente dela que foi no consultório dela, né? Que a pessoa, ela chegou, ela falou para usar a intuição. Mas vocês, né, só para vocês terem noção do corpo de vocês e terem mais autoconhecimento e para quem for terapeuta prestar mais atenção. Ela disse que a mulher chegou no consultório dela e a primeira impressão que ela teve foi da mulher ter os seios flácidos, né? E logo depois, quando ela olhou de novo, a mulher estava com o peito mais cheio. Aí ela, conversando com a mulher, ela perguntou se a mulher tinha colocado silicone. E ela disse que sim. Então, mesmo que a pessoa tente consertar essas feridas, como não foi consertado dentro, né, vai se apresentar. E quem tem a intuição e a visão para olhar isso vai perceber a dor. Ela dá exemplo aqui também de homens, né? Na minha família, os homens são magros, altos e magros, né? E tem um primo meu e tio meu que fazem musculação e quando estão fazendo musculação e comendo e tomando as proteínas, ficam com músculos assim, né? Mas a partir do momento que para, volta a secar rápido. Então é isso, é a ferida que está ali latente, né? Porque não foi tratado o corpo emocional, foi tratado o corpo físico e não consegue esconder. Quando você não trata o corpo emocional, fica ali aparente para todo mundo ver, mesmo que você queira esconder isso. E, gente, uma coisa ruim, eu acho ruim, tá? Sobre o que tem a ferida do abandono, que é a dependência emocional, é ser vítima. E eu acho que isso é uma coisa ruim. Enquanto a gente não tem consciência, a gente fica tentando ser vítima para poder ter ajuda dos outros. E o pior, quem é vítima cria muita doença. Doença para segurar o outro, doença para ter a atenção do outro e não percebe o que está fazendo, tá? Faz de forma inconsciente, mas. E outra, nada tá bom. Nada tá bom, nunca tá bem, sempre tá criando uma doença, uma pior que a outra, né? Esses dias eu estava vendo uma palestra e o cara falando sobre os 4 tipos de vítima. E ele falou que tem uma vítima lá que ele falou assim: você já viu aquela vítima que ela fala assim, ah, eu tô com câncer. Daí ele fala assim, aí você pode falar para ela assim, nossa, né, sinto muito, mas hoje em dia tem bastante recurso para você tomar remédio, fazer quimioterapia, radioterapia, para você se curar. Daí a pessoa fala assim, não, mas o meu é raríssimo, é só eu e mais uma pessoa que tem. Então ela é tão vítima, ela quer ficar tanto chamar atenção que ela cria uma doença rara para dizer assim, ó, não tem jeito, só eu tenho isso. Então isso eu acho péssimo. Péssimo até a pessoa querer ganhar consciência, né? Porque quando ela ganha consciência, ela consegue se livrar de tudo isso. Mas enquanto ela não ganha, isso é muito ruim, principalmente para a família dessa pessoa. Outra questão também que ó, o dependente tem é colocar-se no lugar de outra pessoa. Então, vou dar um exemplo. Se a mãe morre, a pessoa acaba pegando o lugar do pai. Ah, se a mãe morre, a pessoa acaba pegando o lugar da mãe para cuidar do pai, né? É uma forma de ter reconhecimento. E só que ela não dá conta, porque, né, na constelação fala isso, nós somos pequenos diante do nosso pai, então a gente não pode sair do nosso lugar de filho. Se a gente sai sendo o pai ou sendo a mãe, né, dependendo de quem morrer aí, ou até de você pegar problemas de alguém da sua família e querer resolver, carrega dor nas costas, né? Então, você que está aí sentindo aí muita dor nas costas, às vezes pode ser isso. Você está pegando o problema que não é seu para cuidar. Então, é uma estrutura que não aguenta, não é seu aquilo ali. Então, o seu corpo não consegue carregar e acaba pegando dor nas costas.
E outra coisa, eu já tive isso, eu tô melhorando em mim, é pedir opinião dos outros. Eu que tenho a ferida do abandono também, antes pedia muita opinião dos outros. Então, o que que você acha de eu usar isso? O que que você acha de eu pôr assim? O que que você acha de eu ir lá? Agora eu converso comigo mesmo, sabe? Eu converso comigo mesmo e tento eu mesmo me dar a resposta, para não ter que ficar pedindo dos outros, pedindo aprovação dos outros para poder fazer as coisas. Um dos maiores medos do, do dependente é ficar sozinho. Isso é um terror para ele, né? Eu, como tenho uma mistura, eu gosto, eu tenho minhas zonas de ficar sozinha, mas quem tem mais a ferida mais forte do abandono tem pavor de ficar sozinho. E normalmente o que acontece? Fica em relacionamentos abusivos porque não consegue projetar o futuro e ficar sozinho. Então prefere ficar num relacionamento abusivo para poder ter alguém ali do lado. Então, né, nós precisamos ir curando nossas feridas para a gente poder ser feliz, poder ter consciência de que a gente veio sozinho e a gente vai embora sozinho. E a gente pode ter uma companhia do nosso lado, sim, mas que a gente não dependa dela, né? Que a outra pessoa não complete, mas que a outra pessoa some do nosso lado. Um comportamento muito latente no dependente é substituir pessoas. Então, se ele não teve a atenção dos pais, ele vai substituir isso no namorado, na namorada, no marido, na esposa, nos amigos, no chefe. Ela sempre vai substituir alguém, no psicólogo, no, no terapeuta. Eu tenho uma cliente que ela substitui, né? E muitas vezes ela quer me substituir, mas eu mantenho ali a parte de profissional, né? Então, às vezes, quando ela fala, ah, amiga, eu mantenho aqui profissional para ela não misturar os papéis, né? Porque ela sempre vai querer preencher esse lugar. E esse lugar ela só consegue preencher com ela mesma. Uma questão que pode acontecer também é o medo de lugar em ambiente aberto com muitas pessoas, né? Então pode criar aí uma síndrome do pânico. E o masculino, muitas vezes ele não pode demonstrar fraqueza, ele esconde isso no alcoolismo, né? Então, se você conhece alguém que um homem que tem o alcoolismo, ele está com essa emoção do dependente, do abandono muito forte, mas como ele não pode demonstrar fraqueza, ele passa para o álcool. Essa questão, porque o álcool, ele tira você daquela consciência, né, daquele momento. Então, é uma maneira de estar sempre fora daquilo para não sentir a dor aqui dentro, né? Então, é uma questão assim, se as pessoas tivessem consciência, né, e procurassem ajuda para tratar em vez de substituir, seria muito mais fácil, né? Agora vamos falar da mãe dependente. Gente, a mãe dependente, ela vai depender muito do filho. Ela vai querer o filho exclusivo para ela. Ela vai fazer chantagem, né? Vai ser a vítima lá. E ela pode ser a vítima pura, ela pode ser a vítima intencional e criar doença para poder ter o filho por perto, ou ela pode ser a vítima vingativa, né? Que é ficar doente e culpar, por culpa sua, eu estou doente, né? Que é o vingativo. Mas, na verdade, a questão é dela, não é do filho. Mas ela vai fazer isso com o filho. Então, preste atenção, vocês aí, mamães, para ver se não está projetando as suas dores no seu filho. E aqui, essa parte eu vou ler, tá? Para vocês, porque eu recebi uma recomendação para poder fazer um resumo, fica mais natural. Mas essa parte que eu vou ler para vocês, que são as doenças de quem tem um abandono pode criar, né? Então, o primeiro aqui é a asma, né, a doença em que a respiração torna-se difícil ou penosa. No plano metafísico, essa doença indica que a pessoa recebe mais do que deveria e só dá com grande dificuldade. Então, cria-se. A segunda é a bronquite. Gente, eu já tive bronquite. Vou contar para vocês. Minha mãe fala que foi lá pelos 2 anos que eu
criei a bronquite, e foi na época que a minha mãe se separou do meu pai. Então, né, o que eu senti? O abandono do pai, então criei a bronquite. E eu não sei por que cargas d'água, sempre fiz tratamento, ficava internada, tudo mais. E um médico disse uma vez que quando eu tivesse 7 anos que eu não ia ter mais. Não sei o que aconteceu. Hoje, hoje, com o meu conhecimento, eu acredito que seja algo divino que aconteceu, que aquele médico falou ali, que com 7 anos ia ser cortado. E realmente, deu 7 anos, eu não tive mais crise nenhuma. Eu não podia correr, eu usava bombinha, eu peteava e nunca mais eu tive crise de bronquite. Então, foi Deus aí que botou a mão e me curou. Então, a bronquite, quando o dependente sofre de um problema nos brônquios, isso indica que ele tem a impressão de não receber o suficiente da sua família, da qual depende extremamente. Ele tem interesse em acreditar que possui um lugar na família e não precisa se esforçar para conseguir e acredita nisso. Então, essa aqui tem a bronquite. Depois, é o problemas no pâncreas, hipoglicemia e diabetes e nas glândulas suprarrenais. Por conta do seu lado psíquico exclusivista, o dependente é propenso a ter problemas no pâncreas e nas glândulas suprarrenais. Todo o seu sistema digestivo permanece frágil porque ele acredita não ter se alimentado adequadamente, mesmo que essa carência não tenha nenhuma relação com o plano físico. Embora a carência se situe no plano afetivo, seu corpo físico, sendo reflexo do seu psiquismo, recebe a mensagem dessa falta. Quem cria diabetes é porque não recebeu o doce na infância. O doce é o amor, o carinho, a atenção, né? Então, acaba criando a diabetes. Olha que interessante. Depois é a miopia. É a doença comum dos dependentes. Ela representa dificuldade de enxergar longe e está ligada ao medo do futuro, sobretudo de enfrentá-lo sozinho. Aí, a visão embaçada, né? Não quer olhar lá na frente. A histeria, o dependente que alimenta muito seu lado vítima pode vir a sofrer desse mal. Em psicologia, dizemos que essa pessoa histérica é semelhante à criança que teve ser privada do leite materno e abandonada. E é por isso que ela manifesta suas emoções de forma ruidosa. Depois da depressão, vários dependentes acabam sofrendo de depressão quando sua ferida é muito grave e eles percebem sua incapacidade de sentir amados como desejariam. É também uma maneira de obter atenção, né? Então, cria a doença para chamar atenção. Enxaqueca. A pessoa dependente sofre desse mal porque evita ser ela mesma. Ela bloqueia seu verdadeiro eu e faz malabarismo para ser o que o outro quer que ela seja, ou vive demasiado na sombra das pessoas que ama. Ela não foi instruída a ser ela mesma, né? Teve que se comportar, ser ali certinha, não sei o quê, não está sendo ela, né? E as doenças raras ou doenças ditas incuráveis, que foi a do câncer que eu falei, que a pessoa é tão vítima que ela cria uma doença que mais ninguém tem, só ela e mais um. Pude observar que o dependente contrai com mais frequência as enfermidades graves ou que exige atenção especial. Ressalvo que, quando a medicina taxa uma doença de incurável, ela nos anuncia, na realidade, que a ciência não descobriu ainda uma cura para ela. Então, essa é a gravidade e do vítima ser forte, né, que não tem consciência. Sempre, né, se a gente que sofreu a ferida da rejeição, né, no meu caso, se eu sentir da minha mãe isso, é porque minha mãe também sentiu, porque minha avó também sentiu, que a minha avó também sentiu, e assim vai. E do abandono pelo meu pai, é porque meu pai também sentiu, o pai dele também sentiu, e todo mundo foi sentindo. É uma linhagem de feridas passadas de geração em geração, né? Mas você que está aqui assistindo esse vídeo, você pode cortar esse padrão, cortar em você, né? Então, eu corto aqui na minha linhagem esse padrão, daqui para frente vai ser diferente. Então, você também pode fazer diferente.
E para encerrar, vou fazer o resumo, né? Que é o despertar da ferida entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor do sexo oposto, falta de alimento afetivo ou do tipo de alimento desejado. A máscara é o dependente, o corpo comprido, magro, sem tônus, pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo compridos demais e pendendo ao longo do corpo, partes do corpo caídas ou plásticas. Olhos grandes, tristes e olhar repuxado. O vocabulário que o dependente usa é ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado e não largam do meu tempo. O caráter, né, é a vítima, exclusivista, necessidade de presença, de atenção, de apoio, principalmente de amparo, dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinho, pede conselhos, não necessariamente para segui-los. Tem a voz de criança, conheço muito adulto que tem voz de criança. Dificuldade de receber um não e de aceitar uma recusa. Triste, chora com facilidade, desperta compaixão, prende-se fisicamente aos outros, racional, busca independência e gosta muito de sexo para poder prender o outro. O maior medo é a solidão. A alimentação é o bom apetite, né? Bulimia, gosta de alimentos macios e come lentamente. E as doenças possíveis: dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problema nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras e doenças incuráveis. E aí, você identificou essa ferida em você, né? Ou em alguém próximo a você? Esqueci de falar no começo para vocês se inscreverem aqui no meu canal. Por favor, conversa aqui comigo, deixa Uhum. nos comentários aí alguma coisa, senão eu fico aqui falando sozinha, é tão esquisito isso. E se você conhece alguém que precisa ganhar essa consciência sobre essas feridas, envie o vídeo para ela, para ela. Não precisa nem falar nada, só envia, sabe? Deixa ela assistir e ver o que vai tocar ali nela. E se você se identificou isso com você, comece a olhar para si, né? Faz o Ho'oponopono para o seu sentimento de abandono, porque você precisa curar em você, não é fora. O seu pai deu o que ele tinha que dar, sua mãe deu o que ela tinha que dar. Então não é o outro, é a gente mesmo. E me segue aqui que eu preciso de 1.000 seguidores aqui no YouTube, por favor. Me segue lá no Instagram também. Lá no Instagram eu estou falando sobre relacionamentos. Se você tem questões aí de relacionamentos, me segue lá no Instagram. Tá tudo na descrição, o nome do livro, o Instagram, tá bom? É isso, um beijinho e até a próxima.